O nosso bate-papo de política hoje tá diferente. Eu, Lívia e Tássio Cruz. Verdade. Boa noite, Aline. Boa noite, Tássio. Boa noite a todos. O bendito é o fruto. Lívia Pessoa, boa noite. Boa noite, Aline, Tássio e quem está em casa. Reforço aqui é por um bom motivo. A gente vai trazer um assunto que tomou conta dos bastidores durante todo o dia de hoje e se confirmou agora à tarde. No finalzinho da tarde, o governador Rafael Fonteles divulgou por meio de suas redes sociais, como já tem tido feito desde que foi eleito, quando começou a divulgar aí o nome dos seus secretariados. Dessa vez, a divulgação, como a gente vai mostrar agora, foi para a reforma administrativa que ele já vinha ensaiando. Essa reforma ainda não estava batido o martelo no começo da manhã, mas agora os nomes já estão colocados aí como certos. Lívia Pessoa, vamos falar aqui então quem são esses novos secretários que foram anunciados por Rafael Fonteles. Isso, Aline, por ordem, vou falar aqui o Daniel Oliveira, que agora faz a composição da Secretaria de Turismo. Ele era secretário da SEMAR e é uma indicação de doutor Hélio. Ele representa ali uma ala muito atrelada ao governo Rafael Fonteles e que tem um grande vínculo com o deputado Hélio, mas garante que não foi uma cota MDBista, foi uma cota do doutor Hélio, do deputado estadual doutor Hélio. Felipe Araújo era presidente da BADESP e agora faz o secretário da SEMAR, né? Que sai substituindo. Sai da BADESP, assume a Secretaria de Meio Ambiente no lugar do próprio Daniel Oliveira. É uma indicação que nunca foi tratada como política, mas assume essa pasta que tem muitos desafios com o meio ambiente. Thaís Araripe, ela vai para a Agresp, diretora-geral da Agresp. Exato, já teve passagem pela Secretaria de Mineração, agora assume a pasta que tem esses desafios, né, também junto à Agresp. Outra que também nunca... A Agresp é a agência reguladora. Agência reguladora, isso. E ela nunca teve essa ligação também, essa indicação política, mas assume uma pasta técnica que vai ter o desafio de lidar, por exemplo, com as PPPs e com as concessões. Marcelo Noleto sai da Secretaria de Governo e assume a Secretaria de Comunicação, Lívia. Isso, já que vai haver essa transformação. Atualmente é a Coordenadoria de Comunicação do Estado do Piauí que vai se transformar em uma secretaria. É uma pasta muito importante, principalmente para o governador Rafael Fonteles, que tem uma comunicação muito intensa nas próprias redes sociais e, pelo que eu pude entender, esse é o principal objetivo, intensificar ainda mais essa comunicação, não somente do próprio governador, mas do governo do estado como um todo, por meio das redes sociais, e seria aí chefiado pelo ex-secretário de governo e futuramente, a partir do dia 31 de março, secretário de comunicação, Marcelo Noleto. Talvez, Aline, essa seja a mudança mais profunda. Exato. No primeiro escalão do governo. Eu acho que essa foi a maior surpresa, essa mudança, porque Mussolini Guedes, que era o coordenador, agora vai para a Fundação Antares. Exatamente, e Marcelo Noleto tinha esse papel de ser quase que um primeiro-ministro do governo. É quem tinha o contato com a Assembleia, é quem fazia esse trabalho junto ao governador, é da estrita confiança do governador e agora sai do governo e vai para a comunicação. Então, eu diria que dessas mudanças, a mais complexa. E quem vai para o lugar dele é Ivanovic Pinheiro, que ocupava uma pasta executiva. Isso. Ele era chefe de gabinete da Secretaria de Governo. É uma cota de Marcelo Noleto. Exatamente. Ele é muito atrelado ao governador Rafael Fonteles, mas nesse entendimento foi, pelo que eu pude apurar nos bastidores, uma decisão que ocorreu após uma reunião com Marcelo Noleto, Mussolini Guedes, Ivanovic Feitosa e também com Pedro Rocha, que é um cargo técnico também da Secretaria de Governo. E foi acertado junto com o governador essas mudanças, e o nome de Ivanovic é muito também colocado como um posicionamento técnico, porque ele foi sabatinado pelo governador há 2 anos atrás e tem todo esse respaldo, digamos assim, com o governador Rafael Fonteles em termos de entendimento de como dar prosseguimento à pasta do governo. Se a gente olha para 2026, Aline, essa é uma mudança muito importante, já que vai caber a ele esse diálogo com prefeitos, com deputados, ou seja, a articulação política para a reeleição do governador passa estritamente por Ivanovic. Então, essa mudança também é importante de se observar. Antônio Torres vai para a Ingerp. Exatamente, Antônio Torres, muito ligado às bases do Partido dos Trabalhadores, ligado também às bases do Karnak, que inclusive recentemente foi homenageado pelo
vereador Dudu na Câmara, então tem uma ligação com o Partido dos Trabalhadores e agora assume a Badesp. A Ingerp. Na Badesp vai Marcelo Bueno. Isso, que era diretor técnico da Badesp. Ele tem essa relação muito próxima também com o próprio ex-presidente atualmente e futuramente secretário Felipe Araújo, mas, pelo que eu pude entender, também é um perfil muito discreto, primordialmente técnico, e esse tem sido o principal mote do governador Rafael Fonteles nessas ponderações, colocar pessoas mais técnicas para não ter tanto o tom político visando para o próximo ano, porque como tem muitos secretários e tem uma possibilidade, um leque de oportunidades para que esses secretários possam vir a se candidatar no próximo ano, existe uma ponderação de priorizar técnicos nesse momento. Por isso, essa pequena dança das cadeiras. Essa prioridade sempre foi muito vista para ele, né, como uma identidade do Rafael Fonteles, de priorizar realmente quem estaria à frente dessas secretarias fosse um cargo técnico. Não precisava exatamente ser da saúde para ocupar a pasta da saúde, nem da segurança para ocupar essa pasta da segurança. O que ele queria eram pessoas que estavam muito ligadas a ele, são pessoas que realmente já têm um tipo de ligação com ele, seja de pessoal ou de trabalho, mas que fosse pegar aquela pasta para transformar naquele objetivo e, principalmente, né, tem a questão digital, que ele sempre foi muito envolvido, muito ligado. É uma das prioridades. E se a gente fala dos vencedores, vamos dizer assim, das indicações, a gente tem que olhar também para aqueles que perderam indicações políticas. E nós temos 2 deputados envolvidos. O deputado, hoje prefeito de Picos, Pablo Santos, que indicava, né, a Secretaria de Turismo e perde essa indicação. Vamos aguardar se o governador vai o contemplar de outra forma. E na Fundação Antares, que o indicado era o próprio filho do ex-deputado Cícero Magalhães, que também deixa o posto agora para que Mussolini assuma o cargo. Então, esses dois políticos saem como derrotados, vamos dizer assim, nesta mudança que Rafael faz. Cícero é do PT, mas Pablo Santos teve todo o apoio do governador Rafael Fonteles nas eleições. Só que demonstrou uma certa aproximação com Ciro Nogueira. Isso pode ter afetado? Não sei se tanto afeta, mas afeta mais o fato de que Rafael tem tido critérios. E um dos critérios é priorizar a base estadual nessa distribuição de cargos. Então, Pablo vencendo o pleito, ele naturalmente se afastou dessa base estadual, teve que renunciar ao mandato. E um dos destaques, Aline, é que o MDB já havia falado que era contra a saída, né, a perda de indicação de Pablo Santos, porque, segundo o MDB, ele continua sendo aliado, então não poderia perder espaço. Mas o partido deve se pronunciar e pode ser que Pablo Santos receba outras indicações. Mas no turismo, como a gente confirmou, outro MDBista indicará, o doutor Hélio. Alguém se manifestou após essas indicações, essas novidades? Aline, fui tentar conversar com algum dos indicados, como, por exemplo, o Mussolini Guedes. Ele disse que está acompanhando de longe, até porque ele está de férias, então ele não quis se aprofundar no assunto. Falei com o nomeado secretário de Meio Ambiente, que agora é Felipe Araújo. Ele está muito feliz com essa missão, que está ali à disposição do governador Rafael Fonteles e do povo do Piauí, e tem uma tendência a seguir com a mesma postura que ele possuía na Badesp, muito engajado nas redes sociais, tentando se aproximar cada vez mais do governador Rafael Fonteles, já que é uma indicação da cota particular dele, e também de trazer aquela ideia de jovialidade, de juventude, de ser uma pasta mais dinâmica e mais célere. Também conversei com o secretário indicado para o turismo, que é Daniel Oliveira, e ele segue no mesmo raciocínio, que se mantém à disposição do governo, mas deixou bem claro também o seu agradecimento ao deputado doutor Hélio, porque conhecendo a política, nós entendemos que por mais que doutor Hélio seja um MDBista, essa indicação não foi do MDB, foi do deputado doutor Hélio. Então tem que haver essas diferenciações, ainda que seja um integrante do partido. Então é também um secretário que já conhece como funciona o governo e também o próprio governador Rafael Fonteles e tende a se aprofundar cada vez mais, e também tem uma tendência política. Daniel Oliveira, ele já foi candidato algumas vezes à prefeitura de municípios do litoral e tem uma tendência política para o próximo ano. Deputado barra sobrinho também. Sobrinho, exatamente, exatamente. Bom, a gente vai ficar aguardando aí os próximos passos, né? Se realmente a reforma para por aí,
Uma curiosidade, Aline, que fica diante dessas indicações é como ficarão os deputados que aderiram à base. A gente vem falando que a reforma contemplaria Marden Menezes, Bárbara, Dr. Tales, porém não vimos aí ligações diretas. Podemos ver em outros escalões, mas nessa ligação não vimos. Acompanhar os próximos passos, mas só depois do carnaval agora, Só depois né? agora. Certamente. Não sei, pode ser que durante apareça alguma coisa. Vamos aqui, então, dar seguimento aos nossos assuntos políticos. Hoje, o deputado federal pelo PSD, Júlio César, falou sobre a PEC dos municípios, a proposta que pode facilitar o parcelamento de dívidas. O foco principal atualmente é a PEC 66. A PEC 66, que é projeto de emenda à Constituição vindo do Senado, já foi aprovado no Senado, permite o parcelamento dos débitos das prefeituras do Brasil, dos municípios, junto à Receita, de até 300 meses. Hoje, pela lei, qualquer que seja o débito, só pode ser parcelado em 60 meses. Então, nós aumentando de 60 para 300, o prazo aumenta 5 vezes. E a prestação diminui 5 vezes. Então, é muito importante. Nós temos um compromisso do presidente de nos indicar relator, indicando, nós vamos fazer o mais breve possível. É o maior interesse dos municípios do Brasil, especialmente aqui do Piauí. Tem município que paga 300, 400, 500 mil desse parcelamento por mês, ele vai pagar apenas 20% do que paga hoje. Então, é importante, vamos trabalhar e trabalhar muito para que seja aprovado logo depois do Carnaval. Tássio Cruz, é uma questão de sobrevivência para os municípios, né? Que muitos já vivem no vermelho há muito tempo. Verdade, Aline. Se você observa um prazo estipulado nessa PEC, ultrapassa 20 anos para negociar dívidas, então uma mudança importante. O deputado até citava casos, por exemplo, de municípios que pagam 400, 500 mil, 1 milhão de reais, municípios pequenos, por mês somente com dívidas. Isso acaba estrangulando os cofres dessas cidades e essa PEC é muito defendida pela Confederação Nacional dos Municípios, pela Associação Piauiense de Municípios. Então, é importante, ele como municipalista deve ser o relator, revelava que já existe a promessa de ser o relator deste texto. E olha, o deputado federal Flávio Nogueira falou sobre a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que homologou o acordo sobre as emendas parlamentares com o Congresso. Eu só faço uma crítica, né, não ao Flávio Dino, mas, de uma maneira geral, sobre tais emendas fantasmas. Isso não existe. Essas emendas pode até ser que não tenha bem ali a assinatura de um deputado que indicou, mas ela não é fantasma. Como dizem, a impressão é que essa emenda, ninguém sabe o destino e de onde ela não veio. Eu acho que as transferências especial foi um grande avanço, principalmente para as prefeituras. A transferência obrigatória que os estados recebem, a participação do Estado, os municípios, é igualzinho às transferências especial que uma emenda parlamentar pode fazer. Então, não sai dinheiro nenhum de Brasília que não seja ordenado por alguém. E lá, todos os órgãos fiscalizadores sabem, na mesma hora. E quando chega lá em Palmeiras, também sabe. Quando chega lá em Paulistana, também está lá. Chega. Não tem como não saber. Qual é a vantagem da transferência especial, sem ter um projeto? Porque o prefeito vai colocar no orçamento dele. Eu não preciso de calçamento, o mais rápido que eu tenho que fazer agora, o melhor para a cidade é um matadouro, é uma praça para divertimento das pessoas. Entendeu? Então, é um dinheiro que vai para o orçamento da prefeitura e fiscalizado. Como é que esse dinheiro é fantasma? Bom, o que o deputado defende é que elas permaneçam, as emendas são necessárias para os municípios, nisso não tem dúvida nenhuma. Agora, ele diz que elas
todo mundo sabe de onde vem e para onde vão. E é exatamente isso que o STF cobra, a transparência para o envio desses recursos. Exato, Aline, porque ainda fica muito nublado para o brasileiro, para o próprio contribuinte, entender como que são feitas essas distribuições. Atualmente, a discussão ela está girando em torno também sobre a emenda de bancada e a emenda de cada parlamentar, que são diferentes e têm os seus impactos diferentes. E tem justamente esse motivo de serem divididas para poder não haver nenhuma predileção por nenhum município, para ter uma distribuição mais equânime entre aqueles municípios menores do interior, por isso que ele, inclusive, cita Palmeirais, Paulistana, que são municípios menores. Então, existe, sim, uma reivindicação daqueles municipalistas em fazer com que haja uma distribuição justa entre os municípios. Inclusive, é uma discussão que deixa também de ser somente legal, somente burocrática, somente econômica, é uma discussão que também tem o seu tom político, já que foi a primeira medida que o ministro Flávio Dino tomou, que foi mais contundente, que foi mais dura e que ele não voltou atrás, justamente para não perder o tom daquela nova missão que ele vem assumindo dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso entra na conta e agora, depois de meses empacando um orçamento que estava ainda não conseguindo ser votado e que precisa ser votado, a tendência é que depois da quarta-feira de cinzas, né, Tássio, possa já ficar um pouquinho mais... caiam, fique mais calmo. O país funcione. É o que se espera. Bom, vamos falar agora de uma situação que a gente vem acompanhando há dias aqui na nossa capital, a situação dos serviços de esgotamento sanitário e distribuição de água também, que é feito pela empresa Águas de Teresina. Ontem o prefeito Silvio Mendes se manifestou que tinha organizado uma reunião com o Ministério Público, vereadores e a presidente da Águas de Teresina, que não compareceu, e ele mesmo fez algumas determinações que saíram dessa reunião. Bom, hoje a presidente da Águas de Teresina, Caroline Serafim, concedeu uma entrevista ao Jornal do Piauí e falou exatamente sobre essas definições que foram anunciadas pelo prefeito Silvio Mendes. Vamos ouvir. Faturas seguem sendo entregues para a população, normalmente com a cobrança da tarifa de água, com a tarifa de esgoto para quem já tem a disponibilidade de rede e com o valor da ligação de esgoto para quem faz jus ao pagamento da ligação de esgoto. Porque, repetindo, quem é tarifa social não tem a cobrança desse valor. Tá. E eu só queria esclarecer, porque a fala do prefeito pode fazer algumas pessoas imaginarem que essa cobrança está suspensa. Ela não está. Não, são solicitações da prefeitura, que inclusive veio com o pedido de suspensão, mas toda alteração do contrato, ela precisa seguir esse fluxo, para que a gente consiga garantir a manutenção, a operação e o avanço da expansão, não só de água, quanto de esgoto na cidade. Com total deferência e respeito, né, ao município e ao prefeito, nós seguimos com a paralisação das obras de avanço tanto de água quanto de esgoto como solicitado, e nós continuamos trabalhando com a ETURB, com as SDUs e com a ARCET, justamente revisitando dentro daquele grupo de trabalho que foi instituído no início do ano, notadamente no dia 17 de janeiro, para que a gente avalie os pontos de melhoria e, em conjunto, a gente vá identificando e realizando esses reparos para a população, para que venhamos prestar um serviço cada vez melhor. Pelo que ela fala, nada definido, Tássio Cruz, porque naquele documento feito a próprio punho pelo prefeito Silvio Mendes, ele dizia taxas para pessoas de famílias de vulneráveis, né, econômica, não serão cobradas mais. E também a questão dos serviços que não vão ser mais feitos, nenhuma rua deve ser aberta, nenhum buraco mais deve ser aberto enquanto não se resolver essa situação. Dessa história, ela só fala que os buracos realmente estão suspensos os serviços para a expansão, mas as taxas não podem ser suspensas, mesmo para famílias de vulnerabilidade. Ela utiliza como argumento de defesa o contrato estabelecido, né, Aline? Então, ao rebater a fala do prefeito, ela utiliza o contrato. Uma diferença das principais o prefeito fala em 160 mil famílias que teriam direitos. Hoje, 20 mil famílias têm esse benefício da isenção, né, famílias de baixa renda. Então,
o prefeito, logo em seguida, Aline, após essa entrevista, divulgou um comunicado. Ele tornou público esse documento feito à mão, com os elementos apontados por ele na reunião de ontem, e assinada essa carta pela própria diretora da Águas de Teresina. Então, o prefeito rebate, diz que ela estaria desrespeitando os acordos que foram firmados entre ele e ela nessa reunião, e essa reunião teve o Ministério Público, teve a Câmara. Então, eu diria que esse não é o último capítulo, nós veremos outros capítulos e eu prevejo que devemos ter capítulos e embates que podem ser judiciais. Se não se chegar a um consenso, a justiça pode ser o caminho. Bom, agora a nossa história, por hoje, fica por aqui. Por hoje é o último capítulo. Só por hoje é o último capítulo, que a gente vai voltar a se ver na quarta-feira de cinzas. Exatamente. A gente volta a trabalhar. Obrigada, Tássio Cruz, obrigada também, Lívia Pessoa, e bom carnaval para vocês. Grande abraço e um ótimo carnaval a todos.